China e Coreia do Norte estão em pânico. Isso porque o Japão está implantando um míssil hipersônico revolucionário com alcance de até 3.000 quilômetros. O governo de Tóquio anunciou que está abrindo um novo capítulo na história da defesa do país. O bloco segundo de projéteis de deslizamento hiperveloz está pronto para ser implantado. Falando em nome do Ministério da Defesa japonês, o diretor do programa, Toshiaki Nakamura, ergueu os olhos de seu arquivo no pódio e fez uma declaração clara. A partir deste momento, a dissuasão do Japão será medida não apenas em palavras, mas na realidade a 5 vezes a velocidade do som. Este foi o marco oficial da aventura hipersônica de Tóquio, que vinha perseguindo há anos sem causar alarme, mas que se manteve meticulosamente escondida nos bastidores até o último prego ser pregado. Será que o revolucionário míssil Mach 5 do Japão conseguirá atingir a costa com a demonstração de força da marinha chinesa ou desestabilizar os lançadores da Coreia do Norte, escondidos em bunkers de concreto no subsolo? Aguardamos seus comentários. No restante do vídeo, examinaremos passo a passo como as velocidades hipersônicas estão virando o equilíbrio de poder no Pacífico de cabeça para baixo. Agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir, porque os próximos segundos trarão novidades tão rápidas quanto Mach 5. O barômetro de tensão no Pacífico atingiu um novo patamar no verão de 2025. O Ministério da Defesa japonês anunciou oficialmente que moveu o projétil de deslizamento de hipervelocidade HVGP, o sistema hipersônico de 3 blocos da Dushra, incluído no Programa de Defesa de Médio Prazo, MTDP 2024-2025, da fase de protótipo para a fase operacional. O HVGP atinge velocidades de Mach 5, usando uma manobra de planeio com impulso atmosférico. O míssil hipersônico foi projetado para atingir os grupos de porta-aviões Liaoning, Shandong e Fujian, da Marinha do Exército de Libertação Popular da China, PLAN, a alcances de 1.000 a 1.500 quilômetros, com o objetivo de paralisá-los completamente por meio de alvos centrados em rede. Variantes atualizadas, Bloco 2A e 2B, estão planejadas para 2027 e 2030, com alcances estendidos de 2.000 km e 3.000 km, respectivamente. Gabriel Onrata, editor de tecnologia de defesa do Asia Times, afirmou que o HVGP será claramente um dreno mortal para a Marinha de Águas Azuis da China. Por enquanto, o HVGP Mach 5 de Tóquio é mais rápido do que o porta-aviões Fujian classe URV-3 de Pequim na criação de impacto estratégico, e essa velocidade sinaliza que a arquitetura de segurança do Pacífico não requer atualizações periódicas, mas uma revisão completa. A medida de Tóquio visa pressionar não apenas Pequim, que depende de seus porta-aviões, mas também Pyongyang, que depende de bases de lançamento nuclear terrestres. O folheto oficial do HVGP destaca alvos subterrâneos de ponto fixo, incluindo as instalações de Kusong e Sinpo da Coreia do Norte. Seja visando navios de guerra chineses ou lançadores nucleares secretos da Coreia do Norte, o HVGP foi projetado para realizar ataques profundos e precisos. Outra notícia em breve é o interceptador de fase de deslizamento de arma preemptiva hipersônica avançada, GPI, acordo de desenvolvimento conjunto assinado por Washington e Tóquio em maio de 2024. De acordo com analistas de defesa militar, as partes planejam implantar este gêmeo no ataque hipersônico até 2030. Documentos de financiamento do protótipo do míssil hipersônico foram incluídos no orçamento de 2025. Este desenvolvimento triplo, o veículo de ataque HVGP, o escudo de defesa GPI e a modernização das redes de dados de rádio de UAVs no Indo-Pacífico está mudando drasticamente o equilíbrio de poder no Pacífico a favor do Japão. Na próxima parte do nosso vídeo, analisaremos os detalhes técnicos e estratégicos deste divisor de águas hipersônico, as contramedidas do bloco China-Rússia
e a espiral de escalada refletida no mar do sudeste da China, camada por camada. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e ative as notificações. Primeiro, vamos nos concentrar no salto técnico e na transformação doutrinária. O programa HVGP de Tóquio, em andamento desde 2019, parece estar dividido em duas fases. O bloco Ymir era uma configuração de dupla função, com alcance de mais de 500 km, focada na defesa costeira. Com o bloco segundo, o Udoturi triplicou o alcance e expandiu as opções de ogivas. Representantes do projeto, em entrevista ao Asia Times, confirmaram o pacote de ataque anti-convés com penetração de 730 kg e abrasivo cerâmico para blindagem. Um míssil hipersônico é usado como vetor de lançamento, com um motor de foguete de combustível sólido turboalimentado de nova geração, o C, em sua parte traseira. Em um teste de lançamento no polígono de Kamefurano, em Hokkaido, o míssil atingiu Mach 5 a uma altitude de 40 km. O TK Seeker V-Seeker, integrado ao IRS-GNSS, tem uma precisão CEP de 0,4 MHz, capaz de distinguir até mesmo nuvens de dióxido de enxofre na fase terminal. O segundo importante avanço técnico é que as forças de autodefesa terrestre, marítima e aérea do Japão estão agora projetando dados de ataque trans-EUA da NAVA. A rede conjunta de todos os domínios, Kokugetai, KJDN, que estará totalmente operacional em 2027, é uma rede neural digital que se intersecta com o comando e controle conjunto de todos os domínios dos EUA, JADC2, mas também possui um ciclo de tomada de decisão autônomo. A cobertura superior do J-15 TAV, lançada de um contra-torpedeiro chinês para o HVGP, pode transferir os pacotes-alvo em 2 a 3 segundos, a partir do radar F-35A BISA da JSDF ou do rastreador SEAR do Mk-9B Sea Guardian. Isso dá ao Japão a oportunidade de realizar o primeiro salvamento sem a necessidade de aeronaves de superioridade aérea, contra-torpedeiros ou mesmo AWACS da coalizão. Então, por que a zona cinzenta da China está indefesa? A China havia elaborado planos para ter 6 porta-aviões, mais de 10 contra-torpedeiros pesados da classe Iro-5 Huan e 8 submarinos de ataque com propulsão nuclear até 2030. No entanto, a existência da ameaça hipersônica pode transformar essa estratégia, baseada na arquitetura de grupos de ataque de porta-aviões, em um tigre de papel. Analistas militares da mídia internacional apontam que a velocidade do HVGP, superior a Mach 8, e seu ângulo de ataque de 40 a 45 graus a partir da superfície do mar, reduziram a janela de reação dos mísseis de defesa aérea HQ-9B contra os contra-torpedeiros Airo-51C e Iro-52DL para 11 segundos. Isso representa um ponto cego fatal para um HQ-9B guiado por radar de iluminação em banda S, devido ao seu software não modernizado e às limitações de manobra angular. Pequim, por outro lado, está adotando uma estratégia de redução de risco, retirando parte de sua frota do Mar do Norte, Qingdao, para a linha Wenzhou-Taizhou, no Mar da China Oriental. Ao mesmo tempo, o país tenta equilibrar a dissuasão, transferindo as baterias de lançamento de mísseis balísticos, destruidores de porta-aviões DF-21D da Baía de Bohai para Fuzhou Guangdong, no sul. No entanto, existe um paradoxo entre ataque e defesa hipersônicos. À medida que os navios planejados são retirados do porto, os rastros de rádio via satélite diminuem, e o HVGP pode depender dos rastros orgânicos do Mk-9B e do F-35, em vez da fusão geoestacionária EO-SAT-SIGINT. Os conselheiros do Comando Central do Pacífico do Semeryorsin Iwa preveem que o fechamento de portos pela Marinha aumentará o valor do HVGP, bem como a supremacia do enlace de dados do F-35. Agora, para o segundo ato,
Por que a Rússia está preocupada com o desenvolvimento de um novo míssil hipersônico pelo Japão? Moscou também está tensa com o desenvolvimento do HVGP pelo Japão devido à China, já que a janela do Pacífico Norte está se transformando em uma rede hipersônica e antimísseis por meio da fusão de inteligência entre Japão e EUA. Além dos sistemas Aegis Ashore dos Ionewa, o projeto conjunto GPI está trazendo as bases da Frota do Pacífico perto de Vladivostok, para o alcance de sensores integrados EUA-Japão. Análises de guerra mostram que, embora o HVGP japonês, com sua variante perfurante de 500 kg, não possa alcançar as instalações de produção russas de Yoshkar-Ola ou Fazotron-Nir, os SSGNs classe Anti-949A da Frota do Pacífico tornarão qualquer porto próximo ao Japão inviável. A Rússia está tentando transformar seu próprio míssil hipersônico Zircon 3M-22 em moeda de troca para compartilhar tecnologia com a China, enquanto se prepara para criar uma agenda no Conselho de Segurança da ONU para forçar o Japão a adotar restrições semelhantes às do INF. O Japão, ciente desses riscos, pretende intensificar seus esforços no desenvolvimento de mísseis hipersônicos. Os Ipreneuara também estão adotando uma abordagem positiva em relação à produção de mísseis hipersônicos do Japão. O escudo hipersônico EUA-Japão, com o efeito GPI sendo um detalhe ao qual devemos prestar atenção especial, é um dos pontos-chave a serem considerados. O documento de arranjo do projeto, datado de 15 de maio de 2024, confirmou que o GPI é um projeto completamente novo e intermediário, e não um derivado do PAC-3 ou do SM-3 Block e AOIB. A Raytheon MHI tem como meta testar em 2028 um sensor de ambiente hipersônico, ROSA, adicionado ao veículo cinético de destruição LIP para combater mísseis do tipo HVGP, capazes de manobras em alta gravidade. Isso proporcionaria aos Eclipse uma cúpula adaptável adicional para sua linha TIGAD-ER Alaska Guam, ao mesmo tempo em que daria ao Japão seu primeiro escudo integrado, Aegis Cooperative Engagement Plus GPI Plus PACA-3MSE de 3 níveis contra mísseis hipersônicos, balísticos e de cruzeiro. A presença do GPI também provavelmente prejudicaria a coordenação hipersônica sino-russa. Isso ocorre porque Moscou e Pequim vêm planejando um cenário em que o Zircon é usado para ataque e o S-500 PL-15E para defesa. Mas agora surgiu um limiar de defesa hipersônica entre Japão e Taiwan no Pacífico. Isso está criando uma corrida armamentista hipersônica bilateral e uma espiral de defesa contra-hipersônica no Pacífico. No Japão, que desenvolveu este incrível míssil hipersônico, os detalhes orçamentários e sociais sobre essa questão também são bastante importantes. Tóquio anunciou em seu documento de revisão estratégica de defesa de 2023 que aumentará seu orçamento de defesa para 2027 para 2% do Produto Interno Bruto, PIB, o que corresponde a aproximadamente US$112 bilhões. O custo unitário da produção da série Bloco 3 do HVGP é estimado em uns US$28 milhões. Um estoque de mais de 100 baterias deverá atingir os US$12 bilhões até 2031. O apoio público a esta iniciativa é de cerca de 61% após a crise do Estreito de Taiwan. O conceito de dissuasão nuclear secundária recebeu quase 48% de aprovação nas pesquisas pela primeira vez. O aumento nos gastos com defesa cria incentivos de P&D para empresas japonesas como Nestlé, Mitsubishi Electric e Ishikawa-Jima Harima, ao mesmo tempo que aumenta o risco geoeconômico de um desequilíbrio comercial com a China, que chega a US$350 bilhões anualmente. A resposta de Pequim, que nem sequer aceita o ambiente de risco, parece bastante assertiva. A China está respondendo à ameaça de ataque hipersônico com 3 estratégias. Uma delas é um chamariz eletroóptico multicamadas.
uma camada de refletores móveis MMRJ-20, distribuidores de alvos quentes, Suaré, foi adicionada ao grupo Liaoning. Sensores de proximidade de guarda-chuva de porta-aviões estão sendo testados com os nós de fusão de dados AESA, do J10C, J35AI, para algoritmos de subdetecção hipersônica. O MRBM quase balístico, semibalístico e manobrável DF-27B, com alcance de 2.000 metros, representa uma ameaça anti-acesso às bases japonesas. Acredita-se que a medida mais importante planejada sejam ataques preventivos contra rampas de lançamento de mísseis HVGP. Durante um exercício da Força de Foguetes em Guangzhou, foi alegado que mapas de alcance do DF-16D visando os locais de lançamento de Akita, em Hokkaido, vazaram para a mídia. A reaproximação estratégica entre Rússia e China também está entre as medidas tomadas em resposta ao aumento militar do Japão, particularmente a sua produção de mísseis hipersônicos. Moscou teria oferecido à China acesso expandido aos dados do satélite de inteligência eletrônica Liana B1 para continuar sua projeção de poder no Pacífico, mas sem autorização. Em troca, Pequim deverá fornecer suporte para o alvo de teste hipersônico de combustível líquido Bobang 6. Essas alegações não podem ser comprovadas, é claro, mas há uma concorrência oculta. A Rússia está mantendo suas cartas em segredo ao adiar a venda de Zircon para a China e relembrar à Índia sua parceria com o BrahMos II. Mesmo no clube hipersônico, a competição hierárquica continua. Embora Rússia e China estejam encenando um jogo de sombras nos bastidores, em meados de 2025, o Japão terá alcançado uma posição de poder, transitando da defesa para o ataque com seu veículo de voo guiado hipersônico HVGP. Embora essa transformação seja apresentada como um reflexo de sobrevivência e não como hegemônica, na prática, ela é a ferramenta cinética mais concreta para equilibrar a expansão marítima da China em águas azuis. Enquanto isso, o estabelecimento por Tóquio de uma simetria de defesa e ataque com um escudo preventivo GPI, além do HVGP, está transformando a arquitetura de segurança no Pacífico em um modelo hipersônico de dois gumes. De um lado está o planador que ataca, e do outro, o planador que atacará o planador que ataca. Essa nova arquitetura gera consequências geopolíticas em 3 níveis. O primeiro diz respeito à estratégia regional. Com o novo míssil hipersônico do Japão, a doutrina chinesa de negação de área anti-acesso, A2AD, baseada em porta-aviões, está se tornando frágil, e a infraestrutura nuclear da Coreia do Norte está sob constante pressão de impasse. A corrida tecnológica global vem em segundo lugar. A parceria Neoa-Japão em interceptadores está transferindo o equilíbrio de poder de alguns gigantes com armas de ataque hipersônicas para blocos com uma combinação de capacidades de ataque e defesa, tornando a cooperação Rússia-China necessária e suspeita. A economia e a sociedade estão em último lugar. Os gastos com defesa do Japão estão atingindo níveis recordes com o novo HVGP terrestre. A dependência comercial da China está se transformando em um conflito de risco-retorno, e as cadeias de suprimentos regionais estão sendo remodeladas por requisitos estratégicos de autohabilitação em áreas como semicondutores e robôs industriais. Historicamente conhecido como um país no Anel de Fogo, o Japão agora avança para a posição de um país que desenha um anel de fogo hipersônico. Esse paradigma está remodelando não apenas a rivalidade entre Japão e China, mas também o duopólio estratégico global entre EUA e China. A questão crucial em relação ao equilíbrio de poder no Pacífico se resume a isso. As armas hipersônicas evoluirão mais rápido ou os interceptadores hipersônicos? A resposta dependerá não apenas da tecnologia, mas também da economia e da vontade política.
ambas as potencialidades existem dentro do governo de Tóquio. Após décadas de isolacionismo pacífico imposto externamente e posteriormente adotado internamente, o Japão está percebendo que enfrenta uma série de novos desafios na região da Ásia-Pacífico Ocidental, que a China está tentando incorporar à emergente ordem global multipolar. Além disso, ao detalhar suas prioridades fundamentais de defesa em seu livro branco de defesa, o Japão também aborda suas preocupações constantes com a ameaça nuclear representada pela Coreia do Norte e pela ocupação russa do arquipélago das Kurilas, no Pacífico Noroeste. Por todas essas razões, a nova arma hipersônica era uma necessidade muito importante para o Japão. Há tantas razões válidas por trás da decisão do Japão de tomar todas essas medidas de defesa e decisões de desenvolvimento militar que as entenderemos mais claramente quando as analisarmos em detalhes. Por exemplo, o Livro Branco, que explica em detalhes as potenciais ameaças representadas pela China e pela Rússia, revela que, no ano fiscal de 2023, os caças da Força de Autodefesa Aérea do Japão foram forçados a realizar 669 voos para interceptar aeronaves que se aproximavam. Foi revelado que a grande maioria desses incidentes foi realizada pela China e pela Rússia. A China esteve envolvida em 479 incidentes, enquanto a Rússia esteve envolvida em 174. O Japão, como esperado, teve que aumentar suas medidas defensivas. Em particular, o Programa de Desenvolvimento de Defesa do Japão é um dos processos mais importantes que visam fornecer as capacidades necessárias, identificadas como essenciais para a defesa dos interesses do país em áreas como espaço, cibersegurança, campos eletromagnéticos e maior integração dos serviços militares. Isso inclui o objetivo de permitir que o Japão assuma a responsabilidade primária por lidar com invasões que tenham como alvo seu território até 2027, ao mesmo tempo em que obtém o apoio de seus aliados e de outros países para prevenir e derrotar tais ameaças. Esse compromisso com capacidades independentes de autodefesa foi reiterado no Livro Branco de 2024, que sinalizou uma mudança no relacionamento do Japão com o Seawater. Essa relação ainda é considerada a pedra angular da política de defesa, mas agora é cada vez mais enquadrada em termos de parceiros militares, em vez de o Japão atuar como um Estado cliente, abrigando uma enorme presença militar americana. O documento afirma que, embora a presença de forças americanas no Japão tenha uma função dissuasiva, esforços devem ser feitos para reduzir o impacto da implantação da USFJ na comunidade local, adaptando-a às condições reais de cada região. A reorganização da USFJ é uma iniciativa importante para reduzir o impacto nas comunidades locais, incluindo as de Okinawa, e para fortalecer ainda mais as capacidades de dissuasão e intervenção da Aliança Japão-EUA. Já mencionamos anteriormente que, atualmente, há 50 mil soldados americanos estacionados no Japão. O que é particularmente notável aqui é que o Japão possui o maior número de bases americanas no mundo, com 120 bases ativas. Este é um dos fatores que mais desafiam a China. No entanto, a China continua a afirmar sua soberania sobre Taiwan e busca intimidar seu parceiro de segurança americano com ameaças militares. Segundo o Pentágono, a China aumentou seu estoque de mísseis balísticos de médio alcance de 1.000 para 1.300. Esses mísseis podem atingir alvos a 3.000 quilômetros de distância. Isso coloca as bases militares americanas no Japão, um dos aliados dos Estados Unidos no tratado, ao alcance de mísseis chineses. O think tank do Instituto Hudson pediu aos ECUA que fortaleçam os aeródromos militares ao alcance de mísseis chineses, a fim de manter a superioridade aérea contra a possibilidade de ataques repentinos com o objetivo de destruir aeronaves americanas em terra.
Especialistas militares e analistas de guerra também pediram aos EUA que tomem medidas contra a China no Pacífico. Outro motivo para os crescentes sinais de perigo é a expansão inesperada da Marinha Chinesa. O vice-almirante alemão Kai Akin Schombach afirmou em 2021 que a Marinha Chinesa havia se expandido em 4 anos para aproximadamente o tamanho de toda a Marinha Francesa. Em 2021, a China encomendou 28 navios, enquanto os EUA só conseguiram construir 7 naquele ano. Se a China continuar a comissionar navios a taxas semelhantes, poderá ter 425 navios de combate até 2030. De acordo com o Departamento de Defesa, um objetivo importante dos esforços de modernização do plano é atualizar e aumentar suas capacidades de guerra costeira, particularmente no Mar da China Meridional e no Mar da China Oriental. Em resposta, a China aumentou a produção de suas corvetas tipo 056 da classe Jiangdao. Desde o comissionamento inicial em 2013, aproximadamente 70 corvetas desse tipo foram comissionadas até o final de 2021. Aproximadamente 20 a 22 delas foram transferidas para a Guarda Costeira da China, com 50 a 52 desses navios permanecendo com o plano. No início de 2020, a China concluiu o trabalho na corveta tipo 056 final e interrompeu a produção para se concentrar em capacidades em alto mar. Vale ressaltar que as capacidades da Marinha Chinesa também se expandiram em outras áreas. Rand relatou que, com base nos padrões contemporâneos, aproximadamente 70% da produção de navios em 2011 foi considerada moderna, ante menos de 50% em 2010. A China também está trabalhando para produzir navios de grande porte capazes de acomodar sistemas amadores e nacionais avançados. Por exemplo, os primeiros cruzadores tipo 055 do plano entraram em serviço em 2019 e têm um deslocamento de 4.000 a 5.000 toneladas, em comparação com o tipo Uruofia 2D, que entrou em serviço em 2014. O tipo 055 contém 112 células de mísseis com sistema de lançamento vertical que podem auxiliar na defesa diária enquanto acompanham os porta-aviões chineses em águas azuis. A China também está trabalhando arduamente para aumentar a tonelagem total dos novos navios que estão sendo lançados. A tonelagem total dos navios lançados pela China entre 2014 e 2018 é de aproximadamente 6,78 milhões de toneladas, superando a tonelagem combinada das marinhas francesa e espanhola. Além disso, a tonelagem total do plano permanece inferior à da marinha dos EUA. Em 2018, a diferença entre as duas marinhas era estimada em aproximadamente 3 milhões de toneladas. Essa lacuna pode ser atribuída, em grande parte, ao fato de os Estados Unidos terem implantado 11 porta-aviões, cada um pesando aproximadamente 100.000 toneladas. No entanto, o Japão não quer deixar as coisas ao acaso enquanto a China continua a desenvolver sua marinha. De fato, agora entendemos mais claramente a importância do novo míssil hipersônico desenvolvido pelo Japão. Sob a ameaça das capacidades navais e de mísseis da China, tal movimento do Japão poderia de fato alterar o equilíbrio de poder na região da Ásia-Pacífico. Embora o regime de Pequim não abandone todos os seus planos apenas por causa do novo míssil hipersônico japonês, este míssil pode, pelo menos, conter a marinha e a força aérea chinesas até certo ponto. Obrigado por assistir.